Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. E nessa oportunidade nós estaremos dando continuidade ao estudo dos anjos e daimons, hoje mais em específico ao anjo Elemiá. E nós iremos estudar sobre como ele pode ser chamado para auxiliar na nossa vida. Como eu já vim explicando, já estamos há algumas semanas estudando sobre a teurgia, que seria a obra de Deus, ou o processo de você se comunicar e se conectar com um Deus interno que habita dentro de você. A gente está estudando os 72 anjos do Shem Hamaforesh, que é a junção de 3 letras hebraicas juntas, formando o nome de cada um dos anjos. Nós já estudamos o anjo Verruiá, Geliel, Citael, e hoje nós começaremos com o anjo Elemiá. Aqui de novo a imagem que eu sempre mostro, com um desenho dos nomes de cada um dos anjos e das junções hebraicas de cada um deles. Aqui a lista com o nome dos anjos no site do Daimons, que é um site do Gabriel Costa e do Gaio Nicodemos. Agradeço a eles por permitirem o uso do site. E aqui tem o nome dos 72 anjos. Nós, na terça-feira, estudamos o anjo Citael. Hoje passaremos para o quarto anjo, chamado Elemiá. E aí você que já estudou esses outros 3 anjos comigo, você pode meditar e chamar por eles durante a noite, até mentalizando a energia deles para vocês se conectarem antes de dormir. Vocês podem repetir: eu sou Citael, eu sou Geliel, eu sou Verruiá. Afinal, se o trabalho divino é juntar essas 72 energias dos 72 anjos em você e reconhecer que você também tem essa parte divina dentro de você, você pode meditar repetindo eu sou e o nome do anjo que você está querendo chamar a energia para perto de você. Então você pode falar na meditação de hoje com o anjo Elemiá, eu sou Elemiá, e tentar trabalhar em você essas características e energias deste anjo para você conseguir desenvolvê-las em você. Assim como no teatro, um ator ele interpreta um personagem, assim como na novela a atriz interpreta e age como sendo a tal vilã ou então a tal heroína da novela, você pode interpretar se esse anjo habitasse dentro de você como se ele fosse parte da sua individualidade. E hoje o anjo Elemiá é um anjo que vai ajudar em muitos aspectos psicológicos da nossa vida. Lembrando, os 6 primeiros anjos são anjos do signo de Áries. Então, eles são anjos do elemento fogo. E eles vão trabalhar fazendo transmutação, transformação energética. Então, Elemiá é o anjo que rege quem nasceu entre os graus 15 a 20 do signo de Áries. Então, se você é ariano, seu mapa astral tem lá o Sol em 15 a 20 graus de Áries, analisando lá, você é protegido pelo anjo Elemiá. Então, bora aqui analisar o que você pode fazer para chamar a energia desse anjo para sua vida e pedir a intercessão dele e no que ele trabalha. Elemiá, poder divino. Elemiá representa o poder divino. Então, tudo que for de Deus, ou divino, ou perfeito, e tudo que for poderes divinos, Elemiá trabalha. Promove auxílio psicológico. Então, se você está passando por um momento de ansiedade, um momento de medo, de depressão, de tristeza, se alguém da sua família está com um problema psicológico, Elemiá pode ajudar e você pode mentalizar a energia de Elemiá indo para essa pessoa, ou você pode meditar pensando e pedindo ao anjo Elemiá que ele interfira em nome da pessoa que está passando por esse problema. Elemiá ajuda a eliminar pensamentos negativos. Então ele tem uma boa atuação em alguém que está pessimista, que acha que nunca tem solução, que não dá para fazer nada, que vai ser daquela forma mesmo, que está desacreditado de que coisas boas podem acontecer. Ele vai ajudar trabalhando a mente dessa pessoa, para essa pessoa voltar a ter pensamentos bons.
Quando a mente dela começa a estar se entregando como se tudo tivesse perdido, Elemiá vai insuflar na mente dessa pessoa ideias boas e pensamentos bons para que ela olhe de uma forma mais otimista a situação. Eu já falei aqui para vocês várias vezes, mas tem estudos que comprovam que quando a gente assiste notícias negativas, a gente tem uma tendência a lembrar muito mais por causa do choque que nos causa aquela notícia negativa. Enquanto a notícia positiva, geralmente a gente esquece mais rápido, a gente fica alegrinho de ler, mas a gente não lembra tanto. Então, a gente tem que sempre estar adestrando a nossa mente a olhar as coisas de um ângulo mais positivo, de um ângulo mais feliz, a refutar essas ideias que às vezes vêm na nossa mente de que está tudo perdido, de que não adianta, de que a gente não vai encontrar uma solução para a situação. E Elemiá é um anjo que ajuda com isso, a eliminar pensamentos negativos. Lembra que eu falei que ele é um anjo do elemento fogo? O fogo, na magia, ele representa o ato de você queimar algo e transformar em uma nova versão. Se você pega uma folha de papel e você queima, ela se transforma, ela deixa de ser aquela folha e ela se transforma em cinza. Se você cozinha uma batata que estava rígida, ela fica mole, então transmutou, transformou. Se você atua com a energia de um anjo de fogo na mente de alguém, aqueles pensamentos negativos serão queimados e os positivos tomarão lugar na mente daquela pessoa. Então você pode fazer várias vezes orações para Elemiá, o salmo de Elemiá, pedir para essa pessoa orar por Elemiá, você pode dar uma medalha do anjo Elemiá para essa pessoa, ou então, enfim, você pode trabalhar de várias formas para que esse anjo ajude essa pessoa que está passando por problemas psicológicos. É claro que também deve levá-la num psicólogo, num psiquiatra, se for necessário, fazer ela tomar medicação, fazer ela fazer exercícios, dormir bem, etc, etc. Mas o anjo vai ajudar em todo esse processo se você também fizer sua parte chamando e pedindo auxílio dele. Elemiá afasta os pensamentos destrutivos que emanam do ego. No caso, a vaidade da pessoa de querer se destruir. Como a gente vê algumas pessoas que acabam se machucando, pessoas que acabam fazendo coisas negativas contra elas mesmas, contra o corpo delas, vocês já entenderam onde eu quis chegar, pessoas que acabam com a própria encarnação delas, enfim, ele também pode ajudar a evitar isso daí, a fazer a pessoa encontrar outros caminhos, outras alternativas, além de tentar ir contra a própria encarnação. Mas o que? Elemiá também ele trabalha no espaço aberto para a evocação em um suave brilho de luz espiritual aparecerá, auxiliará a identificação de traidores. Então ele também vai ajudar a melhorar a energia do ambiente. Você pode chamar ele também para limpar a energia da sua casa, limpar a energia do quarto dessa pessoa, que essa pessoa depressiva fica lá presa, parada. E ele também ajuda a identificar traidores. Isso daqui pode ser ajudar a identificar os obsessores que estão fazendo isso, ou então identificar quem está tramando contra você, ou então se tem alguém atacando você espiritualmente, jogando energias contra você, ele ajuda a identificar quem é que está fazendo isso e por que está fazendo isso. Então, ele é um anjo também que pode ser utilizado para fazer proteção contra magia negra, contra ataques espirituais. Elemiá auxilia contra problemas mentais e na identificação de traidores. Governa viagens e jornadas marítimas. Então ele pode te ajudar também a ter viagens se você estiver precisando, ou fazer a pessoa viajar para ela poder dar uma relaxada nas ideias e voltar a ver que a vida é bonita, que não é tão ruim assim a vida, que ela pode ir para outros locais e ver outros horizontes e ver que a vida tem suas belezas e suas aventuras. Seu atributo divino é Deus oculto. Então está dizendo aí que Deus, ele age de uma forma que às vezes a gente não consegue perceber, mas ele está ali atuando de forma oculta. Então ele vai ser um anjo que ele também vai ajudar a pessoa sem que a pessoa nem perceba que ele está ali atuando na vida dela. E corresponde ao santo nome utilizado pelos caldeus, assim como ao anjo chamado Senacher. Não faço ideia do que seja isso. Pode ser evocado contra o tormento espiritual e governa sobre descobertas úteis. Então, se você acha que alguém está sendo obsidiada, se alguém está passando por um problema espiritual grande, forte, difícil, você pode chamar por esse anjo que ele também vai poder atuar sobre isso.
A pessoa nascida sob a influência deste anjo será diligente, feliz em suas realizações e terá paixão por viagens. Então será uma pessoa calma, tranquila, uma pessoa feliz, otimista e que terá grande vontade de conhecer o mundo, de conhecer novos locais. A meditação sobre este nome traz eliminação de pensamentos negativos, afastando os pensamentos destrutivos que emanam do ego. No espaço aberto, blá blá blá, blá que eu já li. O lado negativo desse anjo rege a má educação, descobertas perigosas para a sociedade e traz obstáculos a todos os objetivos, que aí no caso aí seria o daimon oposto. O salmo de LMA é o salmo número 5, então você pode chamar não, número 6. Então você pode chamar esse anjo para ele abrir seus caminhos e para ele te libertar de ataques espirituais. E ele é um anjo que trabalha exatamente com a mente de alguém, libertando ela do desânimo, libertando ela da tristeza, libertando ela de sensações que fazem ela se sentir mal. Esse é o anjo número 4. Ele é da junção da letra hebraica Ain, Lamed e Mem. Ele representa 140 na gematria, que é tipo a união dos números que correspondem a cada uma dessas letras hebraicas. Ele protege quem nasceu entre o grau 15 a 20 de Áries, do signo de Áries. O seu planeta regente é o Sol, então o melhor dia para você chamar pelo anjo LMA é dia de domingo, no caso, domingo de madrugada, já que ele é o anjo depois de Citael, e Citael guarda das meia-noite e 40 até as 1 da manhã, então LMA ele atua das 1 da manhã até 1 da manhã e 20. Então, para você fazer com mais potencial e mais poder esse chamado e esse pedido de intercessão a LMA, você tem que fazer isso na madrugada de sábado para domingo, no caso, às 1 da manhã do domingo até 1h20, você pode fazer com mais poder esse chamado de evocação a LMA. LMA é da categoria dos serafins. Já tem uma palestra minha aqui no canal onde eu explico sobre os níveis hierárquicos e qual a tarefa de cada um dos anjos. O poder divino dele é associado a isso, a fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais divinas. E o daimon oposto é Samijna, que é o que eu vou explicar daqui a pouco. Esse aqui é o selo de LMA. Você pode observar esse símbolo e mentalizar chamando por ele. Você pode ficar repetindo durante a meditação. LMA, LMA, LMA. E você também pode repetir, eu sou LMA, eu sou LMA, tentando trabalhar em você essas características divinas e trabalhar essa energia dentro de você também. E você pode, depois de ficar repetindo durante um tempo e sentir a energia do anjo, você pode pedir a ele para que ele interceda por alguém, para que ele ajude alguém. Aí você cita o nome completo da pessoa, a data de nascimento da pessoa, mentaliza ela, mentaliza as energias de LMA cobrindo o corpo dela, a mente dela, limpando a energia dela. E você pode repetir isso todo domingo, no caso, sempre nesse horário, até que a pessoa fique bem, até que você sinta que teve uma diferença e você desejar a pessoa isso, que ela fique bem realmente. Bora então agora ler o Salmo 6 para tentar entender sobre o que ele fala. O Salmo 6 diz o seguinte: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Então tá começando aqui o salmo pedindo para que Deus seja menos severo com essa pessoa, porque essa pessoa ela tá sentindo que ela tá sofrendo muito na vida. Então esse salmo é um salmo de pedido de intercessão para que as dores dessa pessoa diminuam e que Deus ajude ela a voltar a ver a vida de uma forma positiva. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Então está dizendo que essa pessoa está sentindo por dentro uma agonia, uma tristeza, um desânimo. E ela quer ser sarada por Deus. Ela quer que Deus adentre ela com a sua energia magnífica e tire de dentro dela esse desânimo, essa tristeza, essa angústia. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Então está dizendo aí, até quando você, Deus, não vai interferir nessa situação e me ajudar? Então aqui está mostrando o quanto essa pessoa está pedindo ajuda, ela está clamando por ajuda. Aí continua.
Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Então tá dizendo, ó Deus, você é tão bom, você é tão maravilhoso, me ajuda, me doa parte da sua energia. Você também pode fazer junto com esse salmo a prece de Cáritas mentalizando essa pessoa. Porque na morte não há lembranças de ti, no sepulcro quem louvará? Então tá meio que dizendo, ó Deus, me ajuda aí, me salva antes que eu vá de arrasta para cima, eu vá aí pro plano espiritual, me ajuda aqui para que essa dor não seja tão grande assim. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Então, ela dizendo, Deus, eu estou sofrendo tanto, por favor, me ajuda, me anima, me enche de energia, de luz para eu vencer isso daqui. Isso aqui é muito bonito, parando para pensar, porque o atributo divino desse anjo é Deus oculto. Então tá dizendo aqui, ó, Deus está na situação, ele tá olhando, ele sabe que você tá sofrendo, mas ele tá te acompanhando de forma oculta, porque você naquele momento precisa sofrer aquilo para aprender algo, segundo a visão espiritual. Lá nas palestras onde eu falo sobre karma e dharma, eu explico melhor porque às vezes a gente precisa sofrer na vida para aprender algo. E aí continua. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, então eu vejo tudo com mágoa, eu vejo tudo com tristeza. E tem se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Então tá dizendo, pô Deus, eu só vejo tristeza, eu só vejo coisa ruim acontecendo comigo e parece que as pessoas estão cada vez mais contra mim. Me ajuda, me livra dessas pessoas. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Então tá dizendo aí, ó, todos vocês se afastem, Deus já ouviu o meu pedido e ele vai interceder por mim. Ó Senhor, já ouviu minhas súplicas, ó Senhor, aceitará a minha oração? Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se no momento. Então ele tá meio que dizendo aqui, ó, vocês se envergonhem de tudo que vocês fizeram contra mim, porque agora Deus vai me proteger, vai me tirar dessa situação e vocês vão perceber o quanto vocês foram maldosos comigo sem necessidade. Então, LMA seria todo esse processo de você trabalhar em você a autoconfiança e a limpeza dos pensamentos negativos e trabalhar dentro de você o vigor. Como ele é um anjo do signo de Áries, o que é que você pode fazer para se conectar ainda mais com ele? Ter as características de um ariano. Você precisa ser uma pessoa confiante, um líder, ter vontade, tomar sol, se sentir perto do fogo, sentir calor, fazer exercícios, fazer coisas que façam o seu corpo se sentir quente e vivo como o fogo. Tudo isso vai ajudar você a estar mais próximo desse anjo. E o daimon oposto a ele, que é Samígina, é o daimon que está associado a o que faz a gente ter essas sensações negativas dentro da gente, o que faz a gente meio que se sentir distante de LMA. Então eu vou explicar aqui para a gente conseguir perceber o que é que a gente tem que fazer para evitar esse desânimo dentro da gente. Primeiro de tudo, a gente tem que observar aqui que Samígina é um ser antropomórfico. Ele é um ser que tem características humanas, as pernas, metade humano, metade burro, metade asno. Então tá dizendo aqui que é uma pessoa que ela perdeu a humanidade dela e ela se entregou à animalidade dela. Então ela deixou de ser hominal, ser um homem, ser um ser humano e se tornou um ser animal pelo seu atraso, pela sua relação com o desânimo, a tristeza e etc, etc. Bora lá então tentar entender o que é que Samígina ensina ou trabalha. Lembrando que a palavra daimon significa espírito no grego antigo. Então é o espírito Samígina. Não significa necessariamente que ele será um espírito ruim. Ele apenas é um espírito que tem uma energia oposta à do anjo. Então, pra gente aqui, nessa percepção mais espiritualista, pro lado dos anjos, a gente tem que ver eles como coisas negativas. Samígina é um grande marquês, que aparece na forma de um pequeno cavalo ou asno. Ele fala de forma rouca e comanda 30 legiões de espíritos. Ensina ciências liberais e fala sobre as almas dos que morreram como pecadores. Então, se ele tem uma parte do corpo de cavalo, de asno, significa que ele está ligado à parte animalesca dele, a parte mais, diríamos assim, densa e atrasada dele, se a gente for analisar por essa visão mais ligada ao
negativo e positivo. Ele ensina as ciências liberais, então ele ensina o trivium e o quadrivium, então os estilos de estudo na época que tinha-se lá, como, por exemplo, estudar sobre retórica, gramática, sobre astrologia, astronomia, enfim, tudo isso daí eram ciências liberais. E fala sobre as almas dos que morreram como pecadores. Então esse espírito ele tem capacidade de alcançar e de se conectar com pessoas, entre aspas, que estão no umbral e teria a capacidade de trazer esses espíritos para se comunicar com eles, no caso, para quem evoca esse tipo de espírito. O símbolo do asno, na forma de marquês, samígina, está relacionado ao instinto que leva os humanos a romper com a ordem pré-estabelecida e as regras de conduta moral e social. Para quem não sabe, na antiguidade, quando se interpretava na filosofia seres que tinham pedaços humanos e pedaços animais, era no sentido de dizer que nós estávamos nos animalizando. Se vocês não sabem, a palavra símil, que geralmente é utilizada para definir os macacos, significa semelhante. Então, quando a gente vê um macaco e fazem correlações dizendo que nós evoluímos do macaco, mas que nós parecemos como eles, dizer do que eles são símios, semelhantes a gente, é meio que dizer, olha, às vezes nós humanos agimos que nem macacos. Você já viu pessoas brigando? Elas parecem macaco. Se um dia vocês tiverem a oportunidade, assistam Animal Planet. Assistam um documentário sobre macaco caçando na floresta e sobre como se organizam os bandos de macaco. Vocês vão ficar assustados. As expressões deles, a forma com que vários macaquinhos se juntam para dar risada da cara de outro, a forma com que um fica brincando, cutucando e enchendo o saco do outro. Se você parar para observar, é igual às pessoas que a gente vê na realidade. Uma vez eu vi um documentário desse, eu fiquei, meu Deus, parece meus amigos zoando um com o outro, brincando com o outro. Tem macaco que esconde a fruta que o outro encontrou e deixa o outro procurando e fica rindo enquanto o outro está procurando a fruta. Parece essas brincadeiras que o pessoal faz em ambiente de trabalho, escondendo o sapato do outro, o celular do outro. Os macacos fazem iguais. Então dizer aqui, entre muitas aspas, que Samígina tem um corpo de um animal, no caso um cavalo, um asno, é meio que dizer que ele é um espírito associado aos instintos humanos e à nossa parte mais animalesca. Porque a nossa parte humana e animal é a parte que faz com que a gente vire bicho quando a gente está com fome, que a gente vire bicho quando é para pegar a comida primeiro na mesa, um instinto que faz a gente ter vontade de procriar, que é um instinto animal, e a nossa parte racional seria toda a parte filosófica, de querer conhecimento, de querer aprender, filosofar, entender. Então, Samígina, por ele ter essa correlação com um asno ou com um cavalo, ele está associado a um certo atraso, diríamos assim. Muitas vezes os homens que rompem com essas regras são tidos como pecadores, mas este rompimento também leva à evolução e à transcendência. Então está dizendo aqui sobre como, de certa forma, essa correlação com o lado animal no Samígina pode representar isso, um rompimento com as estruturas morais. As ciências liberais ensinadas por Samígina, que incluem lógica, gramática, retórica, aritmética, música, geometria e astronomia, eram estudadas pelos homens livres. Então, sim, tinham pessoas na antiguidade que evocavam esse espírito chamado Samígina e pediam para ele ensinar sobre lógica, sobre retórica, sobre gramática, sobre como falar bem, sobre astronomia, sobre como saber se iria chover ou não. E naquela época isso era muito importante para saber se você ia ter uma boa colheita, saber se iria ter uma enchente ou não, para você saber se uma terra era próspera para poder plantar ou não. Chamavam esses espíritos para isso. E naquela época, geralmente era proibido que qualquer pessoa tivesse acesso a alguns tipos de conhecimento, porque conhecimento era poder. Se você soubesse prever se iria chover ou não, ou se iria ter uma boa colheita ou não, isso poderia lhe fazer ter e ganhar muito dinheiro. Então, também chamavam esse espírito para ganhar poder através disso.
Por exemplo, no Antigo Egito, se você sabia se ia ter a enchente ou não do Nilo, se iria ter uma boa ou não colheita, se ia ter chuva ou não, podia fazer você conseguir vender mais ou produtos ou menos produtos. Faria você saber se você deveria ficar num local ou viajar para outro. Então, naquela época, tinha muito valor uma previsão do tempo, que hoje a gente ignora quando tem lá no celular e a gente nem liga, só olha se vai chover ou não para levar a sombrinha. Naquela época era uma questão de vida ou morte. E aí continua. O nome Gamijin pode ser associado aos radicais gamos e ginos. Uma união com um lado feminino, negativo e introspectivo, de onde surgiria a ruptura com o poder patriarcal. Para explicar aqui para vocês, para não ficar parecendo confuso. Na visão do hermetismo e na visão espiritual, o lado feminino ele seria negativo, não negativo num sentido de ruim, mas negativo no sentido de o oposto do positivo. E porque o masculino era visto como positivo e o negativo era visto como feminino, simplesmente por uma questão de polaridade. O positivo geralmente era uma associação à energia de expansão, de crescimento, de desenvolvimento. Já, no caso, a energia contrária ao positivo seria o negativo no sentido de restrição, de fechar. No caso aqui, o introspectivo associado ao feminino no sentido de estar mais fechado, que nem o próprio órgão da mulher é mais fechado, enquanto o órgão do homem é expansivo, ele sai para fora quando vai ter o ato. Então, colocar aqui a mulher como negativa e introspectiva não é no sentido de atacar a mulher, mas sim no sentido de falar sobre como eles viam na época a energia feminina. O homem é aquele que vai lá e pega um monte de roupa. A mulher é aquela que consegue organizar a roupa em cada lugar. O homem era aquele que entrava na floresta e pegava um monte de fruta. A mulher era aquela que conseguia organizar essas frutas, fazer um prato saboroso e transformar aquilo. Então, na visão medieval, o homem era expansivo, porque ele tinha de sair de casa, ele tinha de trabalhar, ele tinha de desbravar o mundo. E a mulher era restritiva, porque ela tinha de pegar aquilo que o homem desbravou do mundo e transformar, restringindo, tirando o melhor daquelas frutas, o melhor daquela caça, daquele alimento para ser comido. Se o homem trazia, sei lá, um porco, ela que ia cortar o porco e tirar as partes nobres e saborosas para serem comidas e jogar o resto fora. Então, cada um tinha uma função social na sociedade. E aí continua. De onde surgiria a ruptura entre o poder patriarcal e concentrador. Então, de certa forma, está dizendo aqui que Samígina ajudava a romper o padrão patriarcal, que ele ajudaria as pessoas a quebrarem essa estrutura, já que ele era um daimon que ensinava às pessoas coisas que eram tidas como secretas na época. Esse lado feminino também está relacionado aos instintos sem controle do intelecto masculino castrador, e a intuição de onde surgem muitas vezes ideias inovadoras desprendidas do senso comum. Então está falando aqui do uso do conhecimento para o lado negativo, no caso um uso subversivo desse conhecimento que ele ajudaria. O anjo correspondente que controla e frustra Samígina é Lemiar, protege contra traidores e contra atribulações mentais. Então, Samígina ele pode provocar distúrbios mentais, enquanto a Lemiar corrige a mente da pessoa e bota ela de volta no eixo. Nesse sentido, é capaz de controlar os instintos e a intuição trazidas por Samígina para que possam ser utilizadas de forma benéfica e não de forma destrutiva. E não se excedam causam sofrimento ao magista. Isso se aplica também a rompimento com a ordem que poderia ser causado por terceiros no caso de traições. Então ele também, no caso o anjo, ajudaria a evitar traições entre as pessoas que estão ao seu redor. Não vou explicar, obviamente, como é que se faz isso daí, porque não é o objetivo, mas tá aí a explicação. Quando você se afasta de Elemiar, você se conecta com essa parte, essa versão animalesca e atrasada, que seria a Samígina, e você se afasta de utilizar o seu conhecimento e a sua sabedoria para fazer o bem e começa a usar esses poderes energéticos para os seus próprios interesses, para você ter, diríamos assim, vantagens acima dos outros. Então, trabalhem a energia de LMA,
desenvolvam essa conexão com ele, façam o salmo com ele, peçam a ele auxílio, porque ele vai ajudar a trabalhar em vocês essas características positivas que fortalecerão o desenvolvimento de cada um de vocês. Então, é isso. O LMA tem várias funções, ele pode ser utilizado para vários trabalhos e tenham sabedoria na hora de chamar por ele e de pedir auxílio para ele, para que ele possa fazer o melhor trabalho possível. É isso por hoje. Na próxima eu vou para o próximo anjo, que é Mahasya, e a gente vai descobrir no que é que ele pode nos ajudar. De resto, lembrem-se, o sucesso é a única possibilidade.